Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre reserva de emergência, qual que é a melhor opção, por que que é a melhor opção entre alguns modelos, tal, para cada perfil e tudo mais. Então, para não ficar longo esse vídeo, tá? Eu vou jogar aqui três opções, lembrando que tem muito mais, tá? Mas eu vou pegar aqui as três assim mais comuns, digamos assim, para a gente escolher. Então, a primeira delas é a poupança, que todo mundo fala, né? Colocar sua reserva ali e tal. A segunda delas é um CDB, um certificado de depósito bancário, que é um dos mais conservadores também. E o terceiro, que é o Tesouro Selic, tá? E basicamente, vamos lá. O que a gente está buscando quando a gente investe em alguma coisa? A gente está buscando 3 pontos de maneira geral. É rentabilidade, é liquidez e segurança, tá? Então, um investimento bom, ele tem que ter essas 3 características. Mas na reserva de emergência, de fato, a gente está buscando mais segurança e liquidez do que qualquer outra coisa. Porque a reserva de emergência é um dinheiro que você não está querendo ganhar em cima dele, ou não muito, né? É um dinheiro mais para emergência mesmo. Caso você precise, você tem que ter alta liquidez, você tem que ter uma segurança de que você vai ter essa liquidez sempre, que não vai acontecer um problema, porque é um dinheiro que, se der algum BO na sua vida, algum problema na sua vida, você consegue tirar lá na hora e resolver a tua vida. Então, um investimento de reserva de emergência, ele não é focado em rentabilidade, apesar de ter sua rentabilidade muito boa também, beleza? Então, pessoal, o que a gente vai falar aqui? Por que desses três, qual que eu acho melhor e por quê? Então, a gente tem a poupança, a gente tem o CDB e a gente tem o Selic. Cara, a poupança, ela tem uma alta liquidez, você pode tirar e colocar a hora que você quiser, só que no quesito segurança e rentabilidade, ele é muito baixo, inclusive ele até perde para a inflação a longo prazo, né? A única coisa boa que seria assim da poupança seria a liquidez, mas existem os outros dois investimentos são tão líquidos quanto ele, são melhores e mais seguros. Por exemplo, o CDB. O CDB, ele tem a mesma liquidez de uma poupança, só que ele é garantido pelo FGC, né? É uma coisa um pouquinho mais segura do que a poupança. Porém, mesmo assim, eu ainda acredito que não é o melhor, porque até o próprio FGC, porque eu não sei se vocês sabem disso, mas o próprio FGC, com os próprios relatórios do FGC que ele mostra, ele não garante 100% dos usuários que investem em CDB. Por exemplo, assim, o FGC tem 100 milhões de usuários, por exemplo, só que ele não vai conseguir garantir todos eles, ele só vai conseguir garantir uma parcela deles. Porque o FGC, isso não é explicado, isso não é falado, mas isso está lá público no relatório deles. Eles não têm dinheiro para garantir o Brasil inteiro, se o Brasil inteiro investir em CDB. É só uma parcela da população, só que isso daí está nas entrelinhas. E eu não sabia disso também, fui descobrir recentemente. E aí eu descobri que o CDB, por esse motivo, porque eles adoram falar, o FGC garante, não sei o quê, só que eles não colocam a lupa e mostram a realidade mesmo, né? Que o FGC, ele não tá nem aí pro pequeno investidor, ele tá, na verdade, garantindo o banco, né? E por isso que ele não garante 100% dos investidores, ele garante uma parcela, e às vezes você pode ser parte da parcela que não garante. Então você tá confiando, mas na hora de se acontecer um problema e ele não poder garantir, você perdeu, você acreditou meio que numa ilusão, né? Então é por isso que, por último aqui, eu coloquei o Tesouro Selic, que o Tesouro Selic ele é o mais seguro de todos, inclusive investimentos pro governo é um investimento de menor risco para uma economia, porque você está emprestando dinheiro pro governo de fato, você não está emprestando dinheiro pro banco, no CDB você está emprestando dinheiro pro banco. Então, ali eles ganham, o gestor ganha, o banco em geral ganha. Agora, quando você investe em Selic, eles não ganham. A única pessoa que ganha de verdade é o governo, né? Você está investindo na economia do governo, na própria base ali da economia do seu país, que é, como eu falei, a parte mais segura, o investimento mais seguro que existe no mundo, dentro de uma economia, é você investir no governo, que seria, no caso no Brasil, seria o Tesouro Selic, tá? Você investe pelo Tesouro Direto no Tesouro Selic. Aí dentro do Tesouro Selic, perdão, dentro do Tesouro Direto tem algumas outras modalidades, tem o IPCA+, tem outros tipos aí de investimentos, mas para liquidez e para segurança, e também uma boa rentabilidade, porque não tem uma rentabilidade ruim, o melhor seria o Tesouro Selic. Então, você teria que abrir uma conta numa corretora e aí você deixa a sua reserva lá. Você vê, quantos custos, qual que é o meu custo de vida mensal, quantos meses eu vou ter e tal. E eu sei que isso daí não é uma realidade para todo mundo, né? Obviamente, a gente sabe, eu mesmo passo dificuldade também todo dia.
mas a gente tem que estar sempre tentando, né? Porque se acontecer um problema e você não ter essa reserva, você pode passar por uns perrengues muito grandes, né? E às vezes você tá lá no extremo, você não tem R$1, não tem um centavo, e aí pode dar problema. Então, por isso que eu sempre falo, reserva de emergência tem que ser pré-emergência. Um dia, se você tiver muito dinheiro de reserva, isso daí vai se tornar uma fonte de renda. Porque, por exemplo, assim, eu vou só dar uma olhada aqui, pessoal, rapidinho. Eu nem vou cortar, beleza? Eu nem vou cortar. Eu queria ver só quanto estava a taxa de rendimento. Então, ao ano, Tesouro Selic 2026, ele está rendendo o Selic, que é 13,75%, mais 0,07 ao ano. Então, ele está rendendo praticamente aí 14% ao ano. Tem que descontar imposto de renda, regressivo e tal, mas vamos colocar aí acima de 10% ao ano. Que é uma rentabilidade maravilhosa, é uma rentabilidade tão boa quanto CDB, muito acima da poupança, muito mais seguro que a poupança, muito mais seguro que CDB, por causa que não é o FGC que está garantindo você, é o Tesouro Nacional que está garantindo você, do Brasil. E aí isso sim é muito mais forte que o FGC, porque, como eu falei, é o menor risco para uma economia e é onde você está investindo ali na base da economia do país. Então você tem muito mais segurança no Tesouro Nacional do que do FGC, que é um órgão privativo. O Tesouro Nacional é o próprio governo, né? Então, enfim, é muito mais forte, muito mais seguro. Então, a melhor opção seria mesmo o Tesouro Selic, caso você precise, tá? E aí, nesse vídeo eu não vou explicar como você vai fazer isso para não ficar muito longo, mas eu vou fazer o seguinte, o próximo vídeo depois desse, eu vou explicar como você investe no Tesouro Selic, qual corretora que você vai utilizar, como que você vai resgatar, como que você vai ter essa liquidez e tudo mais, para você entender o que você está fazendo, tá? Para você ter sua reserva de emergência segura ali quando você precisar, tá? Todo investidor precisa ter isso e como eu falei, eu sei que é difícil, cada um tem sua realidade, mas eu não tô aqui para falar disso aí agora, eu tô aqui para falar do investimento em si, né? E a importância dele para sua vida e tudo mais, tá? Então, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo, não quis deixar muito longo, mas eu quis deixar algumas informações para vocês entenderem, analisarem, estudarem também, irem mais a fundo sobre essas informações e entenderem sobre o que eu tô falando, tá? Então, Tesouro Selic, melhor opção para reserva de emergência. Você tem liquidez diária, tá? Se eu não me engano, é de segunda a sexta, essa liquidez não é de domingo a domingo em horário comercial. Então, das 8 às 5, das 8 às 4, das 9 às 4, alguma coisa assim. Mas você tem a liquidez diária se você precisar ali resgatar. Você tem a alta segurança, porque está protegido pelo Tesouro Nacional. E você também tem a rentabilidade, que está pagando Selic mais 0,07 ao ano, que é uma rentabilidade fantástica e, na minha opinião, muito melhor do que as outras duas modalidades. E você pode ter essa reserva de emergência pelo resto da sua vida em Tesouro Selic, se você quiser. Aí tem o Tesouro Selic 2026, 2029 e tal, mas o mais próximo mesmo, ele tende a ser o melhor. E você tá ali seguro através desse investimento, beleza? Então é isso demais, valeu, perdão. É isso, espero que você tenha gostado, valeu demais. A gente se vê logo. Próximo vídeo eu vou ensinar como você vai fazer na prática para investir. Então fica ligado aí. E é isso, pessoal. Tamo junto demais. Abraço. Valeu.